Nesse vídeo aqui você vai entender qual é o pensamento que define um viciado em apostas. Isso mesmo, muitas pessoas são viciadas em apostas, estão se afundando no vício em apostas, mas não conseguem perceber o principal pensamento que define um viciado. E se você que está me assistindo, você quer saber qual é o pensamento que define um viciado, faz o seguinte, assista esse vídeo até o final que eu vou contar tudo pra você. Se por acaso você não me conhece, muito prazer, eu sou o psicólogo Leonardo Teixeira. Eu faço um trabalho especializado em vícios. Especialmente, eu ajudo pessoas a retomar o controle sobre suas vidas e se libertar de uma vez por todas do vício em apostas online. E você vai saber aqui e agora nesse vídeo qual é o pensamento que define uma pessoa viciada em apostas online. Mas antes disso, se por acaso você é novo por aqui, se por acaso você caiu de paraquedas aqui no meu canal, não perca tempo. Já vem aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, porque todo dia tem conteúdo novo aqui no canal. Mas afinal, qual é o pensamento que define um viciado em apostas? Bom, uma pessoa quando é viciada em apostas ou quando está entrando no vício em apostas, uma das principais características dessa pessoa é perder a noção do valor do dinheiro. Basicamente, uma pessoa que está viciada em apostas, ela aposta sem ter noção do valor do dinheiro, ela aposta o salário dela, se ela está apostando R$10, daqui a pouco ela vai apostar R$50, daqui a pouco ela vai apostar 100, daqui a pouco ela vai apostar 1.000 e assim consecutivamente. Uma pessoa viciada em apostas, ela tem como principal característica isso, perder a noção do valor do dinheiro. E para explicar para você como é um pensamento que define um viciado em apostas, eu criei um exemplo. Claro, imagine uma pessoa lá que é viciada em apostas esportivas. Essa pessoa vai ter um jogo lá, Flamengo e Vasco. Desculpe os vascaínos, mas eu preparei esse exemplo aqui. Geralmente, o Flamengo tem bons resultados contra o Vasco, né? Então, o cara pensa assim, nossa, o Flamengo vai jogar contra o Vasco. É óbvio que o Flamengo vai ganhar do Vasco, é óbvio que vai ter um bom resultado, ou é óbvio que vai sair vários gols ou vários cartões nesse jogo. Então, nesse mesmo dia, nessa historinha que eu criei, cai o salário, cai o pagamento do cara. Cai o salário lá, vamos dizer que o cara ganha R$2.500, 100% do salário dele. Ele fala, não tem como o Flamengo perder pro Vasco, não tem. O Flamengo vai jogar com o Vasco, é favorito, o time do Flamengo é muito melhor. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer meu salário dobrar. Eu vou apostar o meu salário no Flamengo, que o Flamengo vai ganhar esse jogo. E aí ele aposta tudo, absolutamente tudo no jogo Flamengo e Vasco. Tudo que ele tem, o dinheiro do mês dele. Ou muitas vezes ainda empresta. Óbvio, você que está assistindo esse vídeo, você já deve ter visto, ou até mesmo você, pessoas que emprestam muito dinheiro para apostar. Então, pessoal, esse pensamento de apostar tudo, ou quase tudo o que tem, ou mais do que tem, o que não tem, emprestar para apostar, de colocar tudo em aposta, esse é um pensamento que define um apostador viciado. Por quê? Porque o principal pensamento, anota aí, papel e caneta na mão, é não ver limite, é não conseguir parar, é não conseguir colocar o pé no freio. O principal pensamento é isso, é não parar. Junto com isso, de não conseguir colocar o pé no freio, de perder a noção do valor do dinheiro, imagina só uma pessoa colocar todo o salário dela, independente de quando seja o salário. Além disso, desse pensamento, outro pensamento que acompanha o viciado é só pensar na melhor das hipóteses. Como assim, Léo? Só pensar na melhor das hipóteses. Vou dar um exemplo claro para você. É só pensar que vai dar certo. Em nenhum momento a pessoa cogita a hipótese de que ela pode perder essa aposta. E sim, o Vasco pode empatar o jogo, ou o Vasco pode ganhar, enfim, ela só pensa na melhor das hipóteses. Ela só pensa que vai ganhar, ela só pensa que vai dar tudo certo, só pensa no resultado positivo. O nome disso, falando cognitivamente, é o que nós chamamos de pensamento automático. O que é o pensamento automático? A pessoa só pensa automaticamente no fruto que aquilo vai dar, ou seja, ela só pensa no quanto ela vai ganhar com essa aposta, ela só pensa em quanto ela vai faturar. A pessoa, quando faz uma aposta assim, num nível desse, ela está no nível alto do vício e ela só pensa na odd, né? Isso falando especificamente em apostas esportivas. Ela só pensa em quanto ela vai ganhar, em quanto ela vai faturar. Isso é a compulsão. Então, você entendeu? Nesse vídeo aqui, eu mostrei para você que o pensamento que define um apostador viciado é o pensamento de a pessoa apostar sem pensar no valor do dinheiro. É o pensamento da pessoa apostar e arriscar tudo. É o pensamento da pessoa
apostar e pensar só na melhor das hipóteses, só no que ela vai ganhar, mas não pensar que se aquilo dá errado, ela vai ficar sem dinheiro o resto do mês, vai ficar endividada, vai faltar dinheiro para as contas básicas da casa dela. Toda vez que um pai de família faz isso, ela tira comida da boca do filho dela. Então, isso é um pensamento no viciado. Eu quero saber de você. Você já fez isso alguma vez na tua vida? Você se identificou? Por que eu trago isso, pessoal? Porque eu vivo isso no meu dia a dia, eu vivo isso no meu consultório. Isso é psicologia baseada em evidências. Isso mesmo, eu vivo isso. Vou dar um exemplo muito claro para você. Vou contar um caso clínico bem rapidinho do paciente T. Óbvio que eu não vou falar o nome devido ao sigilo ético da profissão. O paciente T é um paciente caminhoneiro de 45 anos. Esse paciente caminhoneiro, ele ganhava salário fixo mais comissão. Ou seja, quando caiu o salário fixo dele, ele gosta muito de futebol, torcedor do Palmeiras, paciente de 40 e poucos anos, pai de família. Caiu o salário dele, tinha uma partida do Palmeiras, honestamente não lembro contra qual clube, e o Palmeiras era franco favorito, porque o Palmeiras vem bem, né? O time do Abel Ferreira joga bem. Ele colocou absolutamente tudo que ele ganhou, o salário dele nessa partida, que era R$ 6.000, mais comissão, a média de R$ 7.000, que era um jogo que o Palmeiras jogava em casa contra um time muito inferior e ele colocou tudo na vitória do Palmeiras. Pode parecer, Leonardo, está inventando, não tô, acontece, tem pessoas que fazem isso. Adivinha o que aconteceu? Palmeiras empatou essa partida e ele perdeu tudo ali. Então, olha só, o cara passou um mês sem dinheiro, não conseguiu mandar dinheiro para a família, não conseguiu colocar comida em casa, a família teve que se apertar. É assim, pessoal, que acontece em divórcio. Esse caso do paciente T, de 40 e poucos anos, caminhoneiro, que gastou todo o dinheiro, é um caso que acontece com milhares de pessoas que caem na compulsão. Faz sentido para você? É óbvio que depois disso eu trabalhei com o paciente T, eu trabalhei com ele para ele travar a compulsão, eu usei com ele ferramentas específicas que eu utilizo no meu programa, no programa Cartada Final. Ferramentas como o escudo anti-recaída, o mapa das rotas alternativas, apliquei cada uma no seu devido tempo, o baralho da consciência, para ele ter consciência dos pensamentos, como esse que eu estou explicando para você, os pensamentos automáticos, os momentos de maior periculosidade para o vício. Apliquei com ele a ferramenta Sentinela do Impulso, para ele não ser mais impulsivo e aprender a controlar essa impulsividade. Essas ferramentas eu explico todas como aplicar no programa Cartada Final. Hoje ele já está um tempo sem apostar. Então, eu quero dizer assim, esse é um pai de família. Um caso como esse acontece com várias pessoas, beleza? E eu quero dizer para vocês, eu quero revisar com vocês o que nós aprendemos nesse vídeo de hoje. Hoje eu falei para você os principais ou o principal pensamento que define um viciado, que é apostar sem ter noção do valor do dinheiro, ser impulsivo e esperar sempre o melhor das hipóteses, ou seja, esperar sempre o melhor resultado. Foi isso que nós aprendemos nesse vídeo de hoje e eu quero convidar você a comentar aqui. Comenta para mim aqui embaixo se você já passou por uma situação assim, há quanto tempo você aposta e quanto que você já perdeu de dinheiro em apostas, beleza? Comenta para mim aqui embaixo. Se você aí que está me assistindo quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, eu convido você a me seguir no Instagram. Me segue lá no Instagram, Leonardo F. Teixeira, que tem muito conteúdo legal. Todo dia tem conteúdo novo. Me segue no Instagram, Leonardo F. Teixeira. Me segue lá, tô te esperando lá. Link aqui na descrição, beleza? Não sai desse vídeo sem se inscrever no canal e sem ativar o sininho. Um grande abraço, tamo junto, valeu!